Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 7. A queda. Número 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas, e sobretudo a questão do mal moral. Donde vem o mal? Quaerebam de malo et noerat esitus, procurava a origem do mal e não encontrava solução, diz Santo Agostinho. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. Porque o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 7, só se esclarece à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único vencedor. 1. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. A realidade do pecado. Números de 386 a 387. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é um pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Porque, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. A realidade do pecado, do modo particular, a do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que esta nos dá de Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de maturidade, fraqueza psicológica, erro, consequência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. O pecado original, uma verdade fundamental da fé. Números de 388 a 389. Com o progresso da revelação, vai se esclarecendo também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha abordado a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não podia atingir o significado último dessa história, o qual só se manifesta à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer Cristo como fonte da graça para reconhecer Adão como fonte do pecado. Foi o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio confundir o mundo em matéria de pecado. João 16, 8, revelando aquele que é o seu Redentor. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. A Igreja,
que tem o sentido de Cristo, sabe bem que não pode tocar-se na revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler a narrativa da queda. Número 390. A narrativa da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. 264. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. 2. A queda dos anjos. Números de 391 a 395. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. Diabolos em et alien daimonis adeo, quid in natura creatis sunt boni, sed ipsi persifactis sunt mali. De facto, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons. Mas eles, por si, é que se fizeram maus. A Escritura fala do pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados, que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Sereis como Deus. Gênesis 3, 5. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3, 8. Pai da mentira. João 8, 44. É o caráter irrevogável da sua opção, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o assassino desde o princípio. João 8, 44, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. 1 João 3, 8. Dessas obras, a mais grave em consequências foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo facto de ser puro espírito, mas, de qualquer modo, criatura impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação, por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora sua ação cause graves prejuízos, de natureza espiritual e indiretamente, também, de natureza física, a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. 3. O pecado original. A prova da liberdade. Número 396. Deus criou o homem à sua imagem e constituiu-o na sua amizade.
criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que o comeres, morrerás. Gênesis 2:17. A árvore de conhecer o bem e o mal. Gênesis 2:17, evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador. Está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. O primeiro pecado do homem. Números de 397 a 401. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador, abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo o pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio a Deus, e por isso desprezou Deus. Optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura e, daí, contra o seu próprio bem. Constituído no estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. A Escritura refere as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Têm medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem. A do Deus ciumento das suas prerrogativas. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se, para o homem, estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel. A corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer, concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal, imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a sua ordenação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Consequências do pecado de Adão para a humanidade.
Números de 402 a 406. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem o afirma. Pela desobediência de um só homem, muitos quer dizer, a totalidade dos homens se tornaram pecadores. Romanos 5:19. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como, pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Romanos 5:18. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens, e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão e o facto de ele nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos infectados e que é morte da alma. A partir desta certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, sicut unum corpus unius hominis, como um só corpo de um único homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos, pela revelação, que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana que eles vão transmitir num estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. É um pecado contraído e não cometido. Um estado, não um ato. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem, em qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado, inclinação para o mal, que se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus, mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida sobretudo no século V, particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, por oposição à Reforma Protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural da sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Reduzia a influência do pecado de Adão a de um simples mau exemplo.
Os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, concupiscência, a qual seria invencível. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado, quanto ao pecado original, no Segundo Concílio de Orange em 529 e no Concílio de Trento em 1546. Um duro combate. Números de 407 a 409. A doutrina sobre o pecado original, ligada à da redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão, sob o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, no seu conjunto, uma condição pecadora, que pode ser designada pela expressão de São João: o pecado do mundo, João 1:29. Esta expressão significa também a influência negativa que as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são o fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. Esta dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, 1 João 5:19, transforma a vida do homem num combate. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar, o Senhor nolo disse, até o último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Vos não o abandonastes ao poder da morte. Números de 410 a 412. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chamou-o e anunciou-lhe, de modo misterioso, que venceria o mal e se levantaria da queda. Esta passagem do Gênesis tem sido chamada proto-evangelho por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher, e da vitória final de um descendente desta. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão que, pela sua obediência até a morte de cruz, Filipenses 2:8, repara superabundantemente a desobediência de Adão. Por outro lado, muitos santos padres e doutores da Igreja veem na mulher, anunciada no proto-evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Ela foi a primeira a beneficiar, do modo único, da vitória sobre o pecado alcançada por Cristo. Foi preservada de toda a mancha do pecado original, durante toda a sua vida terrena, por uma graça especial de Deus, não cometeu qualquer espécie de pecado. Mas por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. E São Tomás de Aquino:
nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Por isso, na bênção do Círio Pascal canta-se: "Ó feliz culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor!" Resumindo, números de 413 a 421. Não foi Deus quem fez a morte, nem ele se alegra por os vivos se perderem. A morte entrou no mundo pela inveja do diabo. Sabedoria 1:13, 2:24. Satanás, o diabo e os outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado servir a Deus e ao seu desígnio. A sua opção contra Deus é definitiva. E eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Estabelecido por Deus num estado de santidade, o homem, seduzido pelo maligno desde o princípio da história, abusou da sua liberdade, levantando-se contra Deus e pretendendo atingir o seu fim fora de Deus. Pelo seu pecado, Adão, como o primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que tinha recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida pelo seu primeiro pecado, portanto privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é chamada pecado original. Como consequência do pecado original, a natureza humana ficou enfraquecida nas suas forças e sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao domínio da morte, e inclinada para o pecado, inclinação que se chama concupiscência. Afirmamos, pois, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que, assim, é próprio de cada um. A vitória alcançada por Cristo sobre o pecado trouxe-nos bens superiores àqueles que o pecado nos tinha tirado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e continua a ser conservado pelo amor do Criador. É verdade que caiu sob a escravidão do pecado, mas Cristo, pela cruz e ressurreição, venceu o poder do maligno e libertou-o.